Bem-vindo ao canal Além da Letra, o lugar onde a ciência, a tecnologia e a fé se encontram em uma jornada extraordinária. Eu sou Jeff Mendes e no vídeo de hoje nós vamos mergulhar na história da formação do povo hebreu até os israelenses modernos. Se você gosta de aprender sobre a Bíblia, se você quer desenvolver e ter mais propriedade, vem comigo, porque essa jornada é extraordinária. Ó, não esquece de dar um like aqui no vídeo, de comentar se você tiver alguma dúvida, porque isso nos ajuda a crescer o canal, a alcançar mais pessoas e semear a palavra de Deus, que é o nosso principal objetivo. Tamo junto? Bora para a tela do computador? Então vamos mergulhar no tema. Vem aqui para a tela do computador, deixei um PDF no jeito para a gente poder agora estudar esse tema. Vamos lá. O termo hebreu ele está frequentemente relacionado a Eber ou no hebraico Ivri, né? Ele é um ancestral mencionado na Bíblia, considerado um dos descendentes de Sem, filho de Noé. Então vamos aqui entender esse processo. Deus ele recomeça a humanidade através de Noé e seus filhos. Então Noé ele gera 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um desses da descendência à linhagem semita e este é Sem. E aí Eber ele é um descendente direto de Sem numa linhagem. Nós vamos estudar essa árvore cronológica já já. Então vamos lá. O nome hebreu Ivri, né, em hebraico, significa aquele que vem do outro lado, e já já você vai entender por que é aquele que vem do outro lado, ou aquele que atravessou. Essa etimologia, ela pode referir-se à migração de Abraão, que segundo a tradição ele veio da além do rio Eufrates. Então o termo hebreu é usado na Bíblia para descrever os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então é o primeiro contexto, mas nós vamos ainda mais profundo um pouquinho. Vamos lá. Eu coloquei esse mapinha para poder facilitar de forma visual a sua compreensão da geografia em que se passa essa história. Então aqui nós temos o território aí, né? Nesse primeiro momento, ó, esse território aqui, ó, que embora eu vou mostrar para vocês aí mais abaixo, é o território da Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia, nós vamos estudar também, mas basicamente o nome quer dizer terra entre rios. Quais rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. É nessa região que se dá de forma inicial, né, a formação desse povo. Então Abraão ele vai sair aqui de Ur, dos caldeus, que fica aqui ó, próximo da Babilônia, e ele vai até Canaã, em todo um processo. Nós não vamos entrar nisso agora. Eu deixei 2 mapinhas para facilitar a sua compreensão visual. Esse aqui ele está mais didático, né? Então você veja ó, a terra da Mesopotâmia, o rio Eufrates, o rio Tigre, então a saída aqui de Abraão. Vamos aqui entrar na timeline cronológica, que agora sim você vai compreender um pouco melhor. Os primeiros povos semitas, né? Ó, o termo Mesopotâmia eu já até falei, então eu vou pular, mas isso aqui é interessante a gente frisar aqui. Ó. Então, essa é considerada aqui ó, um berço da civilização antiga, tá? Só para você poder compreender. E agora sim, ó, aqui no mapinha, de forma aqui, ó, essa tela mais escura aqui, essa parte do mapa, essa é a região da Mesopotâmia, que é terra entre rios, tá? Então, aqui ó, nós temos aqui de 2 cores, eu sempre coloco assim uns 2 mapinhas para facilitar a compreensão. Vamos falar sobre os semitas, que são os descendentes de Sem. Ele é um grupo linguístico, étnico, e eles começam a se espalhar, estabelecendo culturas agrícolas e pastorais justamente naquele território que eu mostrei para vocês. Esses grupos semitas preparam o terreno para a formação dos hebreus, com as tradições, línguas e modos de vida que influenciarão, né, na identidade cultural. Então aqui nós estamos falando de quando? Mais ou menos aqui num contexto cronológico. 3.000 antes de Cristo, só para você ter uma base. Esses são dados aproximados. Em qualquer estudo que você vê na internet, eu tenho que ressaltar para você. Todos os dados eles são estimados, porque a veracidade desses dados ali, não a veracidade, mas a estruturação desses dados, ela varia um pouco, ou para baixo ou para cima em percentuais. Então, são dados estimados, tá? Só para depois vocês não vierem, mas eu ouvi que é 2.900, não é 3.000. Então, são dados estimados, tá bom? Então, vamos aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, já em 2.000, ou seja, 1.000 anos após esse processo, nós temos Eber e a origem dos hebreus. Ó. Eber, né, é mencionado na genealogia bíblica como um descendente de Sem, filho de Noé, que nós já falamos, e por isso o termo Ivrit é usado para descrever os descendentes dele, tá?
vamos lá falar sobre relevância. Essa conexão etimológica ela estabelece a base, simbolizando a identidade que se desenvolverá. Então, um pouco depois aí, ó, nós temos Abraão, o primeiro hebreu. Abraão ele nasce em Ur dos Caldeus, então ele é chamado por Deus, né, para poder deixar a sua terra. E aí Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. E aqui nós temos a profecia da formação desse povo. Deus chama um homem que vivia no meio de um povo idólatra e o seu pai fabricava ídolos e chama este homem para uma nova vida. Muitas vezes da mesma maneira como ele nos chama hoje. De alguma forma, você é o Abraão que Deus escolheu para poder levar sua família para um novo caminho. Olha que legal esse contexto. Abraão é tido como o pai da fé, né? Então, só para você se situar aí dentro desse contexto. Ó. A figura de Abraão ela é central não apenas para os hebreus, mas também para o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, consolidando a importância como patriarca. Exatamente através de Abraão nascem os patriarcas que dão origem, né, aí ao povo e a essas religiões que nós citamos, com Abraão, que gera Isaac, o filho da promessa, e Isaac que gera Jacó, que vai dar origem às 12 tribos. Nós vamos ver isso mais à frente já. Então vamos lá. Ó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos que se tornaram as tribos, cada uma com o seu próprio papel e identidade. A formação das tribos marca a transição, isso aqui é legal, tá, gente? De um grupo nômade para um povo com uma forte identidade nacional. Por quê? Este povo, ele em sua formação primária, ali com Abraão, ali com Isaac, ele era um povo nômade que peregrinava pelo território da promessa. Porém, com o estabelecimento das 12 tribos, com a estruturação, esse povo ele cresce muito e aí ele passa a ter um território mais, que ele passa a habitar num território por períodos maiores. Então nós temos a construção de uma identidade, né? Isso é muito legal. Então marca a transição de um período nômade para um povo com uma certa forma de nacionalidade, se assim eu posso dizer, porque esse contexto não era da época, mas sim uma certa forma de cultura e identidade, tá? Então, aqui em 1200, aqui, ó, o êxodo e a conquista de Canaã. Aí nós já passamos de Abraão, nós já estamos aqui em Moisés. Moisés ele lidera os hebreus na saída da escravidão egípcia, guiando-os através do deserto por 40 anos. Ali ele recebe os 10 mandamentos que se tornam a base moral e legal do povo hebreu. Então, qual é a relevância? O Êxodo é um evento que estabelece a identidade nacional e religiosa dos hebreus, simbolizando a libertação e a aliança com Deus. Isso é muito legal, porque nós vemos um povo que nasceu através de uma promessa, que evoluiu para uma peregrinação, um processo nômade, depois o estabelecimento de tribos num território que é o território prometido, e depois já um povo com uma identidade, com uma palavra, com uma direção, não mais um povo apenas com uma ideologia, vamos dizer assim, da fé de Abraão, daquilo que Abraão viveu com Deus, daquilo que Isaac viveu, daquilo que Jacó viveu. Então nós temos um período aqui, ó, entre a era dos patriarcas e o êxodo, tá? Ó, a era dos patriarcas mais ou menos em 1900, o êxodo mais ou menos aqui em 1200. 700 anos de Abraão até ali mais ou menos Moisés. Então Moisés, ele lidera esse povo na saída da escravidão e ele recebe de Deus aqui, né? A tábua com os mandamentos, então ele recebe a lei, e aí agora o que acontece, né? Esse povo ele tem agora uma base moral, né, diante das leis, que são 10 mandamentos, 613 leis, e esse povo agora ele também tem uma base religiosa, porque eles passam a seguir os preceitos, né, que estavam ali escritos nas pedras que Deus deixou como direção para eles. Então, o Êxodo é um evento que estabelece a identidade nacional e religiosa dos hebreus, simbolizando a libertação e a aliança com Deus. Então, passado mais um tempo, agora nós começamos a entrar já numa estrutura mais firme desse povo, dentro de um contexto em que se estabelece uma monarquia. Esta é a primeira monarquia do povo. Então, vamos recapitular rapidinho. Nós temos desde o dilúvio, ali com Noé e seus filhos,
o início de um povo vindo da linhagem de Sem, os semitas, que gera Éber. Da linhagem de Éber vem Abraão, Abraão gera Isaac e Jacó, Jacó gera as 12 tribos, e aqui nós vamos ao início da monarquia através dos descendentes dessas tribos. Mais especificamente, nós vamos falar de Saul, Davi e Salomão, tá? Então vamos lá. O reino de Israel ele é estabelecido sobre os reis Saul, Davi e Salomão. Davi conquista Jerusalém e a torna a capital do seu reinado. Salomão constrói o primeiro templo, um símbolo de unidade e adoração. Então esse período ele é considerado o auge do povo hebreu, aonde a identidade nacional ela é profundamente entrelaçada com a religião. Nós vemos aí então essa construção, né, dessa identidade religiosa, dessa identidade cultural e agora também de um povo que tem um representante na terra com poder, com autoridade, não mais um representante apenas teológico, vamos colocar assim, como era Moisés, um líder do povo, um certo juiz, mas agora com um monarca, com um rei que está ali, que vai atender ao povo ali em suas demandas, né? Então, nós temos esse período como auge, por quê? Porque Israel prosperou muito. Quando você faz a leitura de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, você entende a sobriedade desse período, porque você vê como Davi conquistou territórios e como Salomão se estabeleceu e prosperou como nenhum rei antes dele. Então, é importantíssimo, né? É claro que Saul ele reinou ali por um período também, se eu não me engano, 30, 40 anos, me foge agora a memória, porém o reinado de Saul, ele foi marcado ali por muitos pecados, por um desvio de conduta. Saul ele chegou a matar os profetas, então assim, os sacerdotes, né? Então foi um período conturbado, mas já com Davi e com Salomão, já foi um período mais estável, embora no final da vida de Salomão ele tenha se desviado um pouco. Então, justamente, por conta do desvio de Salomão, Deus ele dá uma sentença. O que Deus diz? Salomão, por conta do seu pecado e do seu desvio, eu, por amor de Davi, não vou te tirar o reino e também não vou tirar da sua descendência, mas você não vai reinar mais sobre todo Israel. Porque o que acontece? Davi ele unifica o reinado de Israel, Salomão faz esse reinado prosperar, porém no final da sua vida, Deus ele dá essa sentença para Salomão e o que acontece? Nós temos dois nomes semelhantes, só para você não se confundir. Nós temos Roboão e Jeroboão. Jeroboão não era descendente de Davi ou do trono. Ele era um trabalhador. E esse trabalhador ele acaba herdando, pela vontade e soberania de Deus, 10 tribos de Israel. Roboão, que era o filho, e esse sim, da linhagem, ele herda 2 tribos e uma delas é a tribo dos judeus, é a tribo de Judá, né? A tribo dos judeus não, é a tribo de Judá, tá? Então vamos aqui, ó. Qual que é a relevância desse período aqui, ó? Após a morte de Salomão, o reino se divide em 2 partes. O reino de Israel ao norte, composto por 10 tribos, e o reino de Judá no sul, composto por 2 tribos. Relevância, essa divisão cria uma distinção entre israelitas norte, que é a parte de cima, e judeus sul, que é a parte de baixo do território de Israel. Então, aqui, depois desse período, nós temos aqui, ó, mais ou menos em 586 a.C., o exílio babilônico. O rei Nabucodonosor da Babilônia, ele conquista Judá, destrói o templo que Salomão tinha construído e leva os judeus para o exílio. Este evento é documentado nas crônicas bíblicas e em fontes externas. É interessante esse contexto, tá? Qual que é a relevância? O exílio, ele é um ponto de inflexão na identidade, levando ao desenvolvimento de práticas religiosas que não dependem do templo. O povo ele carregou aquilo que ele tinha aprendido para o lugar que ele estava. Então ele não tinha mais o templo porque havia sido destruído, mas a cultura permaneceu. É claro que alguns se miscigenaram, alguns eles adotaram outras culturas que Deus abominava, sim, mas essa identidade ela foi elevada e ela foi levada de forma na forma oral, na forma escrita, como uma tradição, né? Se eu posso assim colocar para vocês entenderem. Então, em 516 aqui, nós temos a reconstrução do segundo templo e vamos aqui a um contexto. Ó. Com a conquista persa da Babilônia, os judeus eles têm a permissão de retornar e reconstruir Jerusalém, sob a liderança de Esdras e Neemias. O segundo templo ele é
erguido. Então, você conhece bem essa história. Se você não conhece, faça a leitura desses livros maravilhosos de Esdras e Neemias, porque Neemias ele reconstrói as muralhas, Esdras restaura o culto, e esse período é importantíssimo, né? Ele marca a renovação da identidade, o estabelecimento de novas instituições religiosas que se concentram na leitura, porque precisa trazer a memória. É o que diz Lamentações 3:21. Procuro trazer a memória. Então, esse povo teve que trazer à memória tudo que foi vivido, mas esse povo, ele voltou na sua identidade. Então, depois desse período, em 70 depois de Cristo, veja quantos altos e baixos, nós temos a destruição do segundo templo. Durante a grande revolta judaica contra o domínio romano, o segundo templo ele é destruído por Tito. Os judeus enfrentam uma dispersão em massa que é a diáspora, tá? Qual que é a relevância? A destruição do templo, ela redefine de novo o judaísmo, que ele passa a se concentrar nas sinagogas e tradições orais, levando ao desenvolvimento do judaísmo rabínico, agora não mais apenas a identidade de um povo, mas sim o fortalecimento de uma religião, que é o judaísmo, e nós vamos entender isso um pouco melhor, tá? Mais à frente. Agora, eu preciso continuar, por quê? Porque nós estamos numa timeline cronológica. Depois, quando chegarmos na árvore genealógica, nós vamos compreender melhor essa estrutura do povo. Vamos lá. Em 1948, já agora, na nossa geração, nós temos a criação do Estado de Israel. Então, após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a ONU ela aprova a criação do Estado de Israel e no dia 14 de maio de 1948, Israel ela é estabelecida como Estado e pela primeira vez esse povo ele tem um reconhecimento, tá? E aí, pela primeira vez, nós temos os israelenses. Quem são, então, os israelenses? É todo aquele que nasce na nação de Israel. Só que nem todo israelense é hebreu, ou nem todo israelense é judeu. Por quê? Só para você entender essa distinção. No território de Israel, e agora eu vou colocar aqui um mapinha aqui para você. Então, como que é essa composição? Nós temos ali, ó, 74% de judeus, tá? Deixa eu só fechar isso aqui. 74% de judeus. Nós temos aqui, ó, muçulmanos, 17%. Cristãos fazem 2%, que compõem, que residem no território. Drusos, 1,7%. E outras minorias, 4,5%. Então, só para você entender, todo aquele que nascer no território de Israel é israelense. Então, eu posso ter israelense muçulmano, eu posso ter israelense cristão, druso e outras minorias. Isso não quer dizer que ele seja judeu ou que ele tenha a religião judaica. Isso quer dizer que ele nasceu no território. Então, para você compreender, hebreu, aquele que descende dos semitas, aquele que descende de Éber, todo judeu descende de Abraão, então todo judeu também é hebreu. Porém, nem todo hebreu eu posso considerar judeu se for por contexto de religião, porque hoje o judaísmo é uma religião e ela aceita conversões, né? Então você pode se converter ao judaísmo e se tornar um judeu. Isso não quer dizer que você vai ser um descendente de Abraão. Os descendentes de Abraão são aqueles que descendem de Éber, que vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, numa linhagem, tá? Então, existe dois contextos, só para você entender. Existe o judeu que descende da tribo de Judá, que descende das tribos do sul, que é descendente direto dos patriarcas, que vem numa linhagem familiar. E existe o judeu da religião, que é um convertido à religião. Este tem todas as práticas, todos os costumes. Se fizer aliar, que é o processo de conversão dentro de uma sinagoga, com o certificado judaico, este pode residir em Israel e viver como um judeu, tá? Mas isso não quer dizer que ele terá ali a sua cidadania. É todo um processo. Sei que parece complexo, mas não é. Então, para vocês entenderem aqui, basicamente eu vou explicar. Nós temos os hebreus, que dão origem aqui à linhagem de Abraão. Depois nós temos os israelitas. Quem são os israelitas? São os descendentes de Abraão, só que agora na linhagem de Jacó. Porque Jacó tem o seu nome mudado para Israel e todos os filhos de Jacó são os israelitas. Numa linhagem direta, eles vêm de Éber, Abraão, Isaac e vêm para Jacó e depois. Só que, por que eles não são chamados de hebreus?
porque como eles estão agora no período através de Jacó, eles são os israelitas. Então, hebreus de Éber, israelitas de Jacó, judeus de Judá ou convertidos e israelenses que nascem no território. Basicamente é isso. Eu acho que vocês conseguiram compreender, não foi tão difícil. Vamos falar agora, ó, eu coloquei aqui essa linhagem, essa timeline para facilitar. Então, em 300 a.C., primeiros povos semitas, em 2000, Éber é a origem dos hebreus, em 1900 aqui, nós temos aqui, ó, Abraão e o povo hebreu, a era dos patriarcas, que se dá a partir de Abraão, o êxodo e a conquista de Canaã, a monarquia unificada, a divisão do reino, o exílio babilônico, o retorno à construção do segundo templo. Destruição do segundo templo em 70, nós falamos, em 1948, a criação do Estado de Israel e hoje, diversidade cultural e identidade. Vamos agora na árvore genealógica para você entender de forma mais clara. Pessoal, toda essa introdução era só para chegar nessa árvore aqui. Veja que, eu vou até dar um zoom aqui, ó, vai ficar mais legal ainda. Boa. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, Éber, que ele gera Sela ou Sala, que gera Éber, esse sim, que dá origem lá, né? Peleg, Reu, né? Serug, Naor. Aí nós temos aqui o pai de Abraão, Terá, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Aqui ficou fácil. Não, fala a verdade. Com esta árvore genealógica aqui, não tem como ter dúvida. Então, aí eu tenho aqui, ó, um descendente, tá? Direto dos semitas, filho de Sem. E aí eu tenho a evolução dessa árvore genealógica aqui, ó, numa forma cronológica também, tá? Então, aí, ó, de Jacó, ele tem 12 filhos que são as tribos de Israel. E aí, quais são as tribos que dão linhagem? Judá, ele dá a linhagem a Davi, a linhagem a Salomão, e aí a tribo de Judá, ela dá origem, né, através destes, aos judeus modernos. Éber, ele é o ancestral inicial que dá origem ao termo. Sela, ele é um dos descendentes de Éber que continua essa linhagem. Éber, ele representa a continuidade semítica, né? Então eu tenho Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. Cada um deles é um ancestral importante, culminando em Abraão. Abraão é o primeiro hebreu que estabelece um pacto com Deus, iniciando a história do povo hebreu. Então, uma aliança com Deus, por isso que Abraão foi chamado de hebreu, porque ele foi o primeiro desta linhagem que estabeleceu um pacto com Deus. Aí dele eu tenho Isaac, que é o filho da promessa, que dá continuação, Jacó, que dá origem às 12 tribos, e a tribo de Judá, que dá origem à linhagem de Davi. Ele é rei de Israel e estabelece a monarquia e traz unidade. Salomão, seu filho, conhecido pela construção do primeiro templo. Os judeus modernos, a descendência dos hebreus refletindo a diversidade cultural, as tradições e a identidade. Quem são os israelenses? Eles são cidadãos de Israel, né? Eles são uma população diversificada, composta principalmente por judeus, mas também inclui árabes, né? Drusos e outras minorias. A cultura israelense, ela é uma cultura influenciada por várias tradições, refletindo a história e as origens dos seus habitantes. A língua oficial lá é o hebraico, né? Mas muitos também falam árabe e inglês. Israelenses são conhecidos por sua criatividade e inovação, especialmente em áreas de tecnologia e agricultura. Eu não sei se você já ouviu falar, mas em Israel, depois do Vale do Silício, né, que fica lá na Califórnia, depois do Vale do Silício, Israel é o maior polo de tecnologia do mundo, mais especificamente a cidade de Tel Aviv. Então, para você entender que de um povo nômade a um povo que se estabeleceu num território, que é um povo multicultural e multifacetado, e agora um povo que é imerso numa tecnologia, na inovação e num cenário. Eu acredito que deu para compreender todo esse contexto aí, galera. Deu para aprender aí e ficar por dentro desse conceito. Eu vou recapitular de forma rápida. Hebreu, descendente de Éber, que vai gerar Abraão. Abraão vai gerar Isaac e Jacó, vai dar origem às 12 tribos, e daí vem os israelitas. Então, hebreu é o que dá origem ao israelita. Israelita vai dar uma origem ao judeu. Aí depois o judeu, ele vai ter o judeu da religião,
mas não um judeu descendente da tribo de Judá. Tem esse paralelo que nós já falamos. Depois desse, nós vamos ter os israelenses, que são aqueles que são nascidos no território. Basicamente é isso. Espero que vocês estejam gostado desse vídeo aí. Fiz com muito carinho. Eu sei que é muito tema, pouco tempo, mas é o que nós conseguimos entregar aqui dentro desse período curto. Pessoal, no próximo vídeo nós temos o tema Apocalipse Revelado. Esse eu creio que vai ser o vídeo mais importante da história desse canal, porque eu venho preparando esse material há mais de 10 anos. Eu venho estudando a cronologia dos eventos do Apocalipse. Então eu tenho todo um processo de evolução. Se você quer aprender sobre esse tema, se você quer se contextualizar, quer ter um esclarecimento maior, não perde o próximo vídeo desse canal. Se você gostou, comenta embaixo aqui no vídeo. Se você não gostou, também comenta o que nós poderíamos melhorar, o que você gostaria de ver aqui no canal, qual tema você gostaria de estudar conosco aqui no nosso canal Além da Letra. E é isso, tá bom? Te espero até o próximo vídeo.